Bom, então agora estamos gravando. Saiu uma mensagem aqui dizendo que Moniara teria que sair. Eu não apertei nada e ela saiu, então. Mas acho que ela volta. Bom, então, observando aqui o slide, nós temos aqui uma relação de doenças infecciosas e doenças não infecciosas. Doenças emergentes e reemergentes. Então, só para adiantar para vocês, o que é uma doença emergente? Então, é aquela doença que reaparece. Olha aí, chegou Moniara. Eu vou passar aqui para vocês irem acompanhando, certo? Então, nas doenças. Removeram aqui, estão com raiva de mim. Pois é, rapaz, saiu aí uma mensagem aqui dizendo que você ia sair. Aí eu, ok. Pois é. Mas tá aí de volta. Pois não sai não, me removeram. Ele apareceu aqui, você foi removido. Vixe, Mari. Mas tá aí de volta, ainda bem. Então, doenças emergentes são aquelas doenças em que elas têm aumentado nas últimas décadas. Tá? Elas estavam em um número reduzido e o seu número aumenta com o passar dos anos. Então, é uma doença emergente. Tá? Então, coloquei aí algumas doenças emergentes infecciosas, AIDS, febre hemorrágica, a de Jacob, que é uma doença neurológica, gripe aviária, SARS, né? A gripe suína, são doenças emergentes. Então, eu tinha um número reduzido anteriormente, e esse número foi aumentando com o passar dos anos. Então, são doenças emergentes. As doenças reemergentes, o próprio nome aí já dá para identificar, né? São aquelas doenças que apareceram, cresceram em número de doentes, reduziu-se o número de doentes e o número voltou a crescer posteriormente. É uma montanha russa, tá? Quando você olhar um gráfico em que uma doença ela aumenta, diminui e aumenta novamente, pode ter certeza que aí é uma doença reemergente. Claro que isso num período de tempo bem maior, tá? Porque, por exemplo, eu tenho gripes. As gripes são doenças sazonais, elas têm uma época para aparecer, tá? Então, é um pouco diferente. Ok? Então, as não infecciosas, como eu já disse, ó, a obesidade, as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, que é o AVC, não é? O câncer, as alergias, dislipidemia, que é a questão do excesso de gordura, né, no sangue, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, o nosso foco, né, vai ser essas doenças infecciosas que eu citei aí, com exceção da de Jacob, que não é na nossa emenda. Tá bom? Então, o que é que faz uma doença tornar-se emergente? O que faz uma doença aparecer e aumentar o seu número, né? Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Iris. Apareceu aqui uma opção estranha. Só um instante, viu? Todos. Enfim, mas vamos lá. Volta. Então, por exemplo, fatores políticos, né, em países em que a política dá uma fervida, revoltas, tá? Então, várias questões desse tipo que assistimos ali na televisão quase todos os dias. Né? Os fatores econômicos, questão de saneamento básico, certo? Rápidas e intensas viagens internacionais, quando você tem países que recebem imigrantes uma velocidade muito alta, tá? Os países mais ricos têm essa propriedade,
Alguns países mais pobres também têm essa propriedade, caso de Índia, onde o deslocamento intrapaís também é alto, né? As condições sanitárias que eu já disse, o aumento da exposição humana a vetores e reservatórios naturais, países que estão perto de florestas, que têm florestas naturais, as alterações ambientais e mudanças climáticas também são fatores importantíssimos, e os impactos ambientais a partir das ações do homem. Então, são esses fatores que desencadeiam o aparecimento de uma doença emergente. Tá? Então, alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho? Beleza, vamos lá. Beleza, Laura. Então, aqui Beleza, já. Então, aqui algumas doenças, certo? Coloquei aqui algumas doenças para vocês observarem, algumas infecciosas e outras não infecciosas. Diabetes não é infecciosa, né? Que mais? Acidente vascular cerebral, né? Então, algumas doenças aí que vocês podem dar uma olhadinha aí, tá bom? Então, tem esse gráfico aí, onde mais da metade, 65% das mortes são ocasionadas por essas doenças infecciosas e apenas 35% aliás, não infecciosas, 65%, e 35% por infecciosas. Tá? Então, é um número bastante discrepante, né? Porque nessas não infecciosas, tem aí nesse gráfico, por exemplo, acidentes de trânsito, tá? Violência. Então, é um número bem maior do que as doenças ocasionadas por micro-organismos. Tá? Então, vamos lá. Então, só o trânsito e a violência aí já é um índice bastante... E outros, né? E outros aí que desencadeiam a morte das pessoas. Tá? Já falei sobre isso, né? Então, as infecciosas emergentes, aquelas que surgem recentemente na população, sua incidência aumenta rapidamente, apresentam grande expansão geográfica, esqueci desse detalhe. Então, nessas doenças emergentes, a expansão delas é muito grande, chegando a vários países, a um país ou vários países, né? Se espalhando para o continente. E uma outra característica é resistência a antibióticos no caso de bactérias. Antibiótico é uma substância produzida por fungos do gênero Penicillium, um tipo de antibiótico, né? Tem outros tipos. E os antibióticos são específicos para degradar bactérias. Certo? Se você tiver uma gripe, você não pode tomar um antibiótico, porque gripe é um vírus e o antibiótico só mata bactérias. Tá bom? Só a título de curiosidade. Por que um antibiótico age na bactéria? Porque esse medicamento ele vai agir impedindo que a bactéria produza a sua parede celular. Quando essa parede celular não é produzida, essa bactéria estoura e morre. Tá bom? Tranquilo, vamos lá. Então, o médico passou o antibiótico para você, já saiba que você tem uma bactéria para ser destruída. Tá bom? Bom, então acho que entenderam a questão das doenças emergentes e reemergentes, tá? Já eu falo das reemergentes, tem um gráfico aqui que vocês podem comparar. E a primeira, uma das principais pandemias, essa pandemia, ela está por aí desde a década de 80, tá? Que vem se alastrando, os números
vem aumentando a cada dia, né, a cada ano, pela sua fácil disseminação. O seu, para evitar é muito fácil, mas para transmitir é extremamente fácil, que é pelas secreções sexuais, o sêmen e as secreções vaginais, e também pelo sangue. Professor, mas não é muito fácil não, né? Porque esses líquidos, eles estão dentro do organismo e só saem com um estímulo, um sangramento ou o ato sexual. Deveria ser difícil, né? Deveria, mas não é. Por quê? Pela realização do sexo sem o preservativo, o sexo com vários parceiros ou parceiras, né? Tá? Então, tornou-se uma disseminação mais fácil. E o sangue? O sangue, pelo uso de materiais pérfuro-cortantes compartilhados, por exemplo, tesouras, alicates, qualquer material que perfure um indivíduo e esse material entra em contato com outro indivíduo, esse é um risco de contrair AIDS. Ok? Beijo, abraço, aperto de mão, isso não transmite a doença. Tá? Qual é a gravidade dessa doença? Por que ela é tão grave? A doença em si, ela não mata, certo? O que é que ela faz? Ela diminui as defesas do corpo, ela diminui um anticorpo, uma célula de defesa chamada de linfócito, um linfócito chamado CD4, que é o general do nosso sistema imunológico. Então, quando você precisa de uma resposta específica, o corpo recorre a essa célula de defesa, que é o linfócito CD4, e esse linfócito, ele vai estimular outros anticorpos para ir lá na infecção e destruir o patógeno. Tá? Quando você tem um corte por um prego, por exemplo, então o corpo ele ainda não sabe que micro-organismo está entrando dentro do organismo. Então ele manda um agente inespecífico, um anticorpo que não sabe o que vai encontrar. Quando esse anticorpo ou essa célula de defesa encontra, manda sinais químicos para esse CD4, e o CD4 vai dizer assim, não, o que está lá é um vírus, e vai mandar a célula específica para matar vírus, que é um linfócito CD8, também chamado de assassino natural. Por que assassino? Imagine aí uma cena de um bandido, um refém e um policial. Esses três agentes aí. Certo? Para livrar o refém do bandido, acredita-se que o policial precise atirar só no bandido. É assim? Para salvar o refém. A célula, ela é refém do vírus. O que é que o CD8 faz? Era para matar só o vírus, né? O que é que ele faz? Mata o vírus e a célula. O policial e o ladrão. Ele mata o refém e o ladrão. Ao invés de usar um 38, ele usa uma bazuca. Mata logo tudo. É isso que o CD8 faz e por isso que ela é chamada de assassina. Porque ela não quer saber se o vírus está dentro da célula, não. Tá? Outras células de defesa preservam a célula. Tá? O CD8 não quer nem saber. Ele chega logo de bazuca e mata tudo.
Tá bom? Então, quando o vírus da AIDS destrói esse CD4, o corpo ele fica sem comando. Certo? O corpo fica sem comando do sistema imunológico. E qualquer doença que chegue ao seu corpo vai desencadear um processo grave, porque você não tem defesas. Está sem suas defesas. Tranquilo? O que mata não é o vírus da AIDS. O que mata são as doenças oportunistas. São aquelas doenças que se aproveitam da sua baixa imunidade e aí atacam de forma mais intensa. Tá bom? Então, eu coloquei aí as principais doenças oportunistas. Tuberculose, candidíase, câncer, que é o HPV, certo? E a pneumonia. Tá bom? Então, são essas as principais. Você volta a ter aquelas doenças da infância. Beleza? Vamos lá. Eu acho que isso falou aí no chat. Jaqueline, isso. Ah, peraí. Pode falar, o debate não é hoje. Beleza. Para quem chegou depois, gente, eu não lembrei que a última semana é a próxima, viu? Não é essa, não. Por isso que o debate ficou para a próxima. Tá bom? Então, aqui é o ciclo do vírus. Tá? Ele penetra aqui na célula, escraviza a célula, faz a célula produzir mais vírus e aí essa célula morre depois e produz mais vírus, tá bom? Então aqui, olha aqui o tamanho. Um detalhe da doença é que na AIDS você tinha mais homens infectados do que mulheres, tá? Você tinha mais homens, tá? Se você me perguntar o porquê, não sei lhe dizer, tá? Hoje em dia, há um equilíbrio e o número de mulheres infectadas está bem parecido com o de homens, certo? Por quê? Aí tem um porquê. Porque os homens saíam de casa, mulher, vou ali jogar bola, vou ali tomar uma cerveja com os manos, e ia fazer chafurdagem por aí, né? Quando chafurdava por aí, levava o vírus para a esposa, tá? Então, nesta situação aí, a mulher, achando que o homem ia jogar bola, né? Voltava com uma novidade, que era o vírus da AIDS pelo corpo. Tranquilo? Cuidado, viu? Quando o homem for falar que vai jogar bola, você fiscalize o meião, se vem sujo, se vem com aquelas bolinhas do campo, a chuteira cheia de grama, a camisa suada. Viu? Olha isso aí, viu? Senão, vocês ficam para trás. Thaís já fez, Thaís, aí todas as observações. Vou jogar bola. Aí tem que chegar todo sujo. Se chegar limpo, ou porque é ruim de bola, ou foi para outro canto. Viu? Eu pergunto por que foi tão rápido, por que demorou tanto? Ah, isso mesmo, Thaís. Exatamente isso. Tem que fazer a entrevista. Senão. Vocês fazem assim, ó, antes de casar. Isso para homem e para mulher, viu? Os dois fazem os exames pré-nupciais. Viu?
O que adquiri depois, aí foi uma gaia, viu? O que adquiri, a doença que adquiri depois do casamento, foi uma gaia grande. Certo? Se vocês fazem um exame pré-nupcial e detecta que os dois não têm mononucleose. Claro que mononucleose pode ser de outra coisa, mas, né? De repente, um ano depois, aparece um dos dois com mononucleose. Olha, aquela doença de canto de boca, só chama de boqueira, né? Aí já era, viu? Então foi uma pulada de cerca grande. Vixe, Thaís, conta. Ave mesmo, Thaís, pelo amor de Deus. Aí, Professor, a esposa do senhor está assistindo a aula também? rapaz, tá ouvindo aqui, viu? Tá ouvindo. Tá aqui na sala, já olhou aqui de lado. É isso mesmo. Diz que Thaís leva o cronômetro, fica com o cronômetro para contar aí. Se o juiz der desconto, Thaís, tem um deslocamento. Cuidado, viu? Foi. Parabéns. Se passa. Eita, danado. O cabal não pode nem conversar. A resenha da pelada, Thaís. Quantos gols fez, quanto. Né? Mas vamos lá. Falar um pouquinho de ebola. Certo? O ebola. Terminou, tem que sair correndo, tirar a chuteira dentro de casa, né? Pra sujar a casa todinha. Mas vamos lá. Ó, Chilano, vai aprendendo, viu? Vai aprendendo. Só pode se arrumar dentro de casa, aquelas bolinhas do gramado que, Maria, até eu tenho nojo. Acaba, tira a camisa, já cai 1 quilo daquelas bolinhas. Sim, pois é, tá aí, tá vendo? O de Chilano não joga. Ótimo, excelente. Mas vamos lá. Outra doença é o ebola. Todo mundo fala de ebola, né? E essas doenças, gente, tá aí no slide lá na frente, elas têm uma característica interessante, importante, diferente, que elas podem ser encontradas em outros animais, certo? E essa doença ela é passada para os seres vivos de uma forma, que pode ser na alimentação, tá? E outros fatores que eu vou falar já já, certo? Então, o ebola, acredita-se que ele tenha vindo dos macacos para o homem, tá? Como tem esse costume do consumo da carne, né, desses primatas, desses outros primatas, né, na África, então acredita-se que tenha vindo da mesma forma aí que acredita-se, né, que esse coronavírus aí tenha vindo de morcegos ou do pangolim. Esses vírus, eles se adaptam ao seu hospedeiro, tá? Se esse hospedeiro for mamífero, por exemplo, essa proliferação é maior. A porcentagem dessa doença passar para um outro animal é maior, certo? Então, morcego, homem, os dois são mamíferos, né? Tá? Macaco e homem, os dois são mamíferos. Então, quanto maior essa proximidade aí, evolutiva, mais chances dessa doença que tem nos outros animais passar para nós. Tá bom? Então, esses sintomas aí, eu não vou nem me deter a isso, certo? Né? Transmissão pelas vias aéreas, né? Secreções, sangue e saliva, não há um tratamento específico, tá? Então, basicamente isso aí. Essas doenças priônicas,
não está na nossa ementa, tá? Que é a doença da vaca louca, ok? E aqui as gripes, tá? Vocês já devem ter ouvido por aí H1N1, no caso aí H5N1, né? Então, só para que vocês possam se inteirar do assunto, é o seguinte: por que tem essas duas letras? Porque nos vírus tem duas proteínas, as hemaglutininas e as neuraminidases. Então, o H é de hemaglutinina e o N é de neuraminidase. São proteínas que ficam na parte externa do vírus, certo? E elas vão mudando, tem, salvo engano, 9 tipos de neuraminidases e 12 tipos de hemaglutininas, salvo engano, certo? Então, por exemplo, o H5 é que já é o quinto vírus diferente com uma hemaglutinina diferente, certo? Então, H5. Então, o homem já encontrou 4. A próxima que ele encontrou foi o 5. Se achar uma nova hemaglutinina, vai ser H6. Entendido? Beleza? Então, Beleza, Creuza. Oi, Shirlane? Beleza. Beleza. Pronto, então esse coronavírus, ele é primo do H1N1. Ah, mas o H1N1 já passou, já. Oi? Não tô querendo muito ter essa família perto de mim, não. Pois é. Então ele é primo do H1N1. Ah, mas não devia ser o H6, não, não. Porque ele é antigo. E eles podem aparecer em outros momentos. Certo? Como apareceu agora. Tá bom? Então tem H1N1, que apareceu acho que em 2003. Tá? E que tem as mesmas proteínas, quase as mesmas, duas importantes proteínas na membrana desse H1N1 que tem no coronavírus. Saiu um estudo recentemente que eu digo uns 3 meses, 4 meses, de que as pessoas tinham defesas contra o H1N1 17 anos depois, né? 2003, 17 anos depois. E essas proteínas que conferem imunidade do H1N1 são as mesmas proteínas do coronavírus. Então, ou seja, existe uma grande chance do coronavírus gerar uma defesa por mais de 17 anos. Entendido? Por quê? Porque o H1N1, que é primo dele, que tem proteínas semelhantes ao coronavírus, gerou uma resposta que até hoje as pessoas que pegaram H1N1 têm, 17 anos depois. Então, acredita-se, né? Acredita-se, não tem ainda uma certeza, que essa resposta imunológica do coronavírus ela seja duradoura. Tá? Então, isso é uma notícia boa? É, porque isso também reforça o sucesso das vacinas. Porque se as vacinas tiverem como tem, né? Essas proteínas que geram essa resposta, a resposta imunológica vai ser prolongada. E aí a gente dá um pé na bunda desse coronavírus, desse vírus do Satanás aí, que está acabando com a nossa vida. Ok? Vamos lá. Então, aqui mais uma influenza, tá? A gripe aviária, que tinha como receptor uma ave, né? Mais uma aqui. Não vou ficar me detendo a sintomas, essas coisas não, tá, gente? Porque aí a gente... Pronto, aqui é outro primo aí do coronavírus, que é a pneumonia asiática também, tá? Foi antes
do que eu já falei, né? Do H1N1, certo? Aqui, ó, coronavírus, tá vendo? É também um tipo de coronavírus. Pode ver que o desenho é muito parecido, ó. Essa coroa aqui, né? São as espículas, tá? É o H1N1, ó, que é muito parecido com o nosso coronavírus. Como tudo começou? Ó, um animal passa para o homem, né? Entra em contato aqui e o vírus se adapta à célula deste indivíduo que estava nesse. Tá? Então, quanto mais próximo for o parentesco, né, entre os dois, mais fácil, porque as células desse daqui, algumas células são idênticas à do homem, do porco e do homem. Tanto é que tem muito remédio, vacina, cosméticos que são testados em porcos para serem usados em seres humanos, tá bom? Bom, eu coloquei aqui uma reportagem, assim, pode até parecer engraçado, mas não é, certo? Que é esse tipo de comportamento, tá? Mas é muito grave. Algumas ISTs, por exemplo, antigas DSTs, né? Elas foram adquiridas dessa forma, tá? Através da zoofilia, que é a prática, essa prática, não vou falar aqui o nome, porque minha filha está aqui pertinho, tenho medo dela perguntar depois o que é, com animais. Tranquilo? Mas vamos lá. Sim, Jaqueline, pronto. Então, isso, essa reincidência, ela ainda não é totalmente explicada, certo? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele precisa, em alguns casos, a ser lembrado. Por isso que essas vacinas, elas são recorrentes. Elas aparecem todos os anos, a gripe, por exemplo, certo? E essa reincidência, ela não é uma regra, certo? Ela é mais exceção. Pode ver que são poucos casos, e não casos em grande quantidade, né? Então, são casos particulares, tá bom? Então, esse estudo que eu falei para vocês é um estudo da Indonésia, que eu li há uns 3 ou 4 meses, na pandemia que estava comendo solta aí, eu peguei esse artigo, tá? Que os pesquisadores da Indonésia, eles pesquisaram lá, certo? Então, achei bem interessante, pois quem tiver curiosidade, eu posso mandar, tá? Então, mais um aqui do H1N1, né? Ao contrário do que as pessoas espalharam no início da pandemia do coronavírus, o H1N1 não matou mais do que o coronavírus, tá? Porque foi uma doença que o homem conseguiu deter de forma mais rápida. Aqui no Brasil, uma grande incidência foi no sul do país, né? Acho que morreram 900 pessoas, tá? O pessoal acreditava que o Covid também fosse matar por aí, né? Se matasse um, ainda era muito, né? Mas acreditava-se que somente 900 pessoas iam morrer. Ledo engano, né? Temos aí mais de 160 mil pessoas que perderam sua vida para o coronavírus. Mas vamos lá. Então, aqui mais algumas ação viral, tá? E aqui as doenças reemergentes. Então, como eu disse a vocês, ó, elas estão em um número alto, caem, tá? Um declínio, e depois reaparecem. Por isso, reemergentes. Tá?
você tem aqui um período longo em que ela fica dormindo, fica latente, tá? Um período longo, e aí depois ela aparece. Aí os motivos nós já falamos, né? Também os emergentes e os reemergentes, questões sociais, políticas, culturais também, certo? Então, vários fatores que podem fazer essas doenças reaparecerem. Professor, cite aí um exemplo de uma doença reemergente. A febre amarela, tá? Ela tem um período em que ela tinha grandes infecções, passou muito tempo adormecida, né? E pela ação do homem, a partir do desmatamento, onde os insetos que eram silvestres passaram a invadir as cidades, e aí levaram o vírus da febre amarela para as cidades, certo? O que, mais uma vez, esse diabo desse mosquito é o cão, viu? Esse Aedes aegypti. O bicho transmite dengue, é febre amarela, é tudo de ruim esse bicho transmite. Vamos mandar esse diabo para Brasília, que lá é canto de gente ruim, né? Mas vamos lá. Bom, aqui então, transmissão, certo? Ou pode levar também para São Januário, viu, Ives? Lá também é canto de jogador ruim. Então, vai para lá também. Então, aí, ó, o Hemagogos. Não esqueça do nosso pontinho, viu, CH? A gente tá lembrado. Eita, rapaz, Jaqueline tem uma memória, viu? Claro. Ah, tudo bem, vou anotar, viu, essa lembrança. Então, na febre amarela, nós temos dois mosquitos. O Hemagogos, que é a versão silvestre, vive nas matas, e o Aedes, que é a versão urbana. Tá? Era se o Flamengo se classificasse, né? Ah, rapaz. Vamos ficar sem pontos. Pois é, o Flamengo se classificou. É mesmo. Um pontinho, né? Show. Graças a Deus que se classificou, viu? Porque as lapadas que vem levando, acaba pro mau hospital. Rapaz, eu tava com Vai medo dar também. trabalho, viu? Vai dar trabalho, mas vamos conseguir, viu? Só Mas força de pensamento aí. vamos fazer aí um pensamento, uma corrente positiva. Eu acho que na próxima aula vai ter todo mundo com a camisa do Flamengo, viu? Quem for com a camisa do Flamengo ganha um ponto. Mas vamos, aqui a febre amarela. CH desestruturou agora todo mundo, pelo amor de Deus. Todo mundo com a camisa do Flamengo. Eita, é uma boa ideia, né? Já que eu vou fazer Não isso. é, não. Vocês É conseguem nada. uma por aí. Vocês conseguem uma por aí, uma pirata, pode ser um lençol, uma toalha. Minha Nossa Senhora, tem não. Ave Maria. Pois vocês vão ter que pedir emprestado, viu? O Carleís tem bem umas 3. Carleís, quem mais? Thaís tem. Com certeza tem mais de uma, viu? Ai, não, Thaís é vascaína, rapaz. Thaís é vascaína. Verdade. Vixe, rapaz, uma vascaína vestiu a camisa do Flamengo. Tem gente que Vai ganhar tudo. Mas vamos lá, depois a gente conversa sobre isso. Então, febre amarela, né? Já falamos, doenças emergentes, dengue, tá? Ó, Carla Is, tem a da irmã. Pronto. Vamos lá. Uma outra doença, né? Uma doença reemergente. Por que reemergente? Porque ela estava desaparecida em um determinado momento,
E voltou agora e voltou com força. Não é? Ixi, não, mas tendo o símbolo do Flamengo, Thaís, dá certo, viu? Sai emprestando, dá para duas turmas. Eu tenho aqui umas 13. Umas 13 camisas aqui eu tenho. Mas vamos lá. Dengue, já falamos, né? Transmitida por um mosquito, pelo Aedes. Certo? Aedes aegypti. Se falar Aedes, diga que nem me conhece, viu, gente? Se pronuncia Aedes, viu? Eu já ia dizer que eu ia aprender com você, rapaz. Eita, não, que aí, diga isso não. Vamos lá, aqui algumas questões. Cólera, né, que é uma bactéria, que é o Vibrio cholerae. Transmissão pela água. Tá? Doença bastante grave. Grave porque causa uma forte desidratação e grave se não houver um cuidado médico importante, né? Então, as populações ribeirinhas, por exemplo, que não têm atendimento médico adequado, então podem falecer desidratadas. Então, na área urbana, não. Na área urbana, ela é mais simples, porque o seu tratamento é simples, tá? Antibióticos, e aí, para eliminar a bactéria, certo? Então, as hepatites, né? Principalmente a B e a C, que são as mais graves, principalmente a hepatite C, porque ela pode evoluir para um quadro de cirrose, tá bom? A hepatite A, ela é bem mais simples, o corpo por si só elimina o vírus, certo? E basicamente isso, certo? Então, foi o nosso foco, as doenças reemergentes. Vou falar agora das doenças de notificação, e aí encerraremos, tá? Que é bem rápido também. Deixa eu ajeitar aqui. Eita, desapareceu. Pronto. Pronto, apareceu. Deixa eu voltar o slide aqui. Tem muito slide, mas não vou falar de todos, tá bom? Então, gente, é o seguinte. As doenças de notificação compulsória nada mais é do que o envio de informações de certas doenças para os órgãos gestores em saúde. São as doenças que o posto de saúde, o hospital, qualquer unidade de saúde precisa informar aos gestores sobre a sua ocorrência. Tá? Por que uma doença precisa ser notificada e outra não? Porque essas doenças de notificação compulsória, elas têm um alto poder de disseminação. Então, se elas têm esse poder de se espalhar muito rápido, então os gestores precisam ficar sabendo antecipadamente para que tomem as devidas providências, para que essas doenças não virem epidemias, endemias, né, pandemias, enfim. Tá? Então, é uma lista bem extensa de doenças, né? A gente nunca sabe. Por exemplo, picada de cobra. Você tem que notificar. Certo? Vou mostrar aqui a vocês. Ó, então, são essas doenças aqui, ó. Acidentes por animais peçonhentos. Tá? Você tem que notificar. Tá? Por quê?
Porque precisa-se da produção de soro. Então, os órgãos competentes precisam saber se existe um aumento pela picada de animais peçonhentos, venenosos, né? E aí produzir uma quantidade de soro adequada. Não esqueça, soro é diferente de vacina. Certo? Já falamos sobre isso. Acho que falamos. Soro, ele já leva o anticorpo pronto na sua composição. Justamente nesses casos em que você precisa de uma resposta rápida. Uma picada de cobra, por exemplo. Já pensou se fosse uma vacina? Daqui que seu corpo produza o anticorpo, você já morreu faz tempo. Então, nessa situação, já se conhece a substância, já se produz o anticorpo para combater especificamente essa substância e guarda esse anticorpo, que é no soro. Por isso que quando você é picado por uma determinada cobra, você precisa dizer ao médico qual foi a cobra. Ó, foi essa cobra aqui. Certo? Para que ele possa colocar o soro específico daquela cobra, ou do escorpião, da aranha, porque existem venenos com composições diferentes. Então, se você receber um soro de uma cobra e for picado por outra, não vai adiantar de nada. Tá bom? Se preferir, seja picado no pé, que aí demora mais para chegar nos sistemas nervosos, né? Ou no sistema respiratório, essas coisas aí. Tô brincando, viu, gente? Não ser picado em canto nenhum. Tranquilo? Então, aí estão as doenças. Eu acho que essa lista está um pouco desatualizada. Depois eu vou ver se ela mudou alguma coisa. Eu acho que foi 2016 a última. Ou foi 2017, agora não sei. Tá aqui tô quase olhando aqui para a relação, mas depois eu mostro para vocês, tá? Então, aqui você tem várias doenças que precisam ser notificadas. Tem mais, não são só 45, não. Salvo engano, tem mais. Mas depois eu procuro e mostro para vocês. Só para que vocês possam entender que existe uma relação de doenças que precisam ser notificadas. Beleza? Então, se você chegar com um dedo torado no meio da pelada, não precisa notificar. Certo? Uma dor de cabeça. Não precisa notificar. Certo? Então, como eu já disse, são doenças que têm alto poder de disseminação. Tá bom? Então, professor, um caso suspeito precisa ser notificado? Sim. Até os casos suspeitos precisam ser notificados. Opa, voltei. Então, enfim, né? Suspeito confirmado, surto, morte, também precisa haver notificação. Existe um banco de dados que é enviado por cada secretaria para que haja essa compilação de dados. Tranquilo? Então, numa secretaria de saúde, sempre vai ter o rapaz ou a moça do computador, né? Que vai ficar lá recebendo os boletins dos postos de saúde e aí digitar os dados para as secretarias de saúde, e as secretarias de saúde
transmitem para o Ministério da Saúde. Certo? Vamos lá. Então, aqui mais alguma listinha, que são os casos suspeitos. Tá? Por exemplo, doença conhecida sem circulação ou com circulação esporádica no território nacional, que não constam naquela portaria das doenças que eu disse. Ó. Então, algumas que estão aqui estavam lá. Certo? Beleza? Então, aqui, ó, as resoluções, vocês podem ver depois. Tá? Entendido, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Agora tá indo bem. Show. E aí, Shirlane, muito enjoo? Não, Tranquilo, né? Então, não, quer dizer... eu só tive até os 3 meses, depois eu não tive mais, não. Então é porque o menino ou menina... É menina, né? Então é porque não vai dar trabalho, viu? Deus. Quando é assim, um enjoozinho, é porque não vai dar trabalho quando crescer. Viu? Ou vai dar trabalho em triplo. Não, vai não. Pode esperar aí que quando é assim, dá trabalho. Gabriel, não sei O homem é entendido de tudo, a Maria. Rapaz, é experiência, rapaz. Experiência. Você vai passar. Rapaz, isso é a voz do flamenguista, rapaz. Mas, homem, Amanhã o Flamengo vai levar um sacode grande, viu? Alezinho, eu acho que eu vou tirar seu nome aqui da lista de ganhadores do ponto, viu? Mira! De quê? Mira! Os ganhadores do ponto aqui da classificação. De quê? porque a aula estava gravada. Ele passou do jogo. Pô, Eu acho que a Alezinho não vai ficar nessa lista, viu, Alezinho? Ele faltou a aula Ih, passada. Pode não dar o ponto, não. Eita! Ele faltou em tudo. Ih, rapaz, então vai ser. Faltei, homem. Alezinho, é porque é o seguinte, nós combinamos que se o Flamengo se classificasse contra o Paranaense, todo mundo ia ganhar um ponto. Entendeu? Então, Não, mas amanhã que o bicho pega. pois é. Então, acho Técnico novo. que amanhã vai ter outra promessa dessa, viu? Não, tô brincando. Amanhã. Eita! Dizem que a lei do ex Tô não deixando falha. isso aí, hein? Eita, Alezinha São Paulino, né, rapaz? Eu não. Não? Ah, tá certo. Tudo tranquilo, pessoal? Então, encerramos essa aula aqui. Falei que era rápida, né, hoje. E postarei uma leitura. Não vai ser atividade mais não, certo? Postarei uma leitura no Classroom. De amanhã para... Amanhã é quarta, né? De amanhã para quinta. Eu posto e aviso no grupo WhatsApp. Beleza? Tá certo. Tá bom. Beleza. E quando eu aprontar a atividade, eu aviso a vocês, tá bom? Então, vou parar aqui a gravação.